Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Iniciamos o programa de hoje com a leitura do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesta passagem, Paulo dá início à parte construtiva de sua carta. Já vimos que a primeira parte desta carta até o capítulo 11, que Paulo abordou os problemas da igreja de Corinto, chegando inclusive a acusar os coríntios de levarem uma vida carnal. A partir do capítulo 12, Paulo inicia um novo assunto, escrevendo: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Afinal, qual era a classificação espiritual dos coríntios? No início da carta, Paulo se dirigiu a eles como santificados, mas quanto mais lemos a carta, mais vamos descobrindo que os coríntios eram tudo menos aquilo que chamamos de santificado. Ser santificado é ser separado para seguir a Cristo. Ser santificado não significa ser perfeito ou não ter nenhum pecado. Os coríntios, com toda certeza, são um exemplo disso. Paulo também se dirige aos coríntios como espirituais, mesmo depois de, no capítulo 3, ele os ter classificado como carnais. Você está lembrado? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Começamos então a nos perguntar, eram santificados carnais ou espirituais, hein? Paulo inicia o capítulo 12 dizendo, Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Os coríntios não eram ignorantes, pelo contrário, eles eram muito instruídos, nem eram ignorantes a respeito do Espírito Santo. Eles eram espirituais, santificados. Eles tinham dons espirituais. Eles sabiam da existência do Espírito Santo, mas desconheciam sua função. Isso Paulo discute no capítulo 12 de 1 Coríntios, as funções do Espírito Santo. Paulo começa a dar esta explicação sobre as funções do Espírito Santo mais ou menos assim. É assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo dá dons espirituais às pessoas espirituais. Estes dons espirituais dão às pessoas espirituais capacidade para exercer ministérios espirituais. À medida que essas pessoas, com seus dons espirituais, começam a exercer seus ministérios espirituais, o Espírito Santo unge seus dons e as manifestações destes dons através dos seus ministérios. No início deste capítulo, Paulo está dizendo que há variedades de dons. O Espírito Santo não dá o mesmo dom para todas as pessoas da sua igreja, o que significa que há uma variedade de ministérios. Paulo também diz que há diferentes formas de atuação. Isso significa unção, que capacita o povo de Deus a ter ministérios espirituais onde seus dons podem ser ministrados. À medida que o povo exerce esses dons, o Espírito Santo dá unção aos seus ministérios. Pessoas espirituais não têm os mesmos dons, nem os mesmos ministérios. O Espírito Santo não derrama as mesmas unções sobre os ministérios. Poderíamos traduzir o mesmo texto de uma outra maneira. Por exemplo, assim, os homens têm diferentes dons, mas todos estes dons vêm do mesmo Espírito. Há diferentes formas de servir a Deus, mas todos servem ao mesmo Deus, ou ao mesmo Senhor. Deus trabalha através de diferentes homens e de diferentes maneiras, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos através de todos eles. A cada homem é dado um dom pelo Espírito Santo, que poderá ser usado para o bem comum. E por trás de todos estes dons está a forma de atuação do Espírito Santo, que distribui para cada um conforme a sua vontade. Como o corpo humano tem muitas partes que formam uma única unidade, assim é o corpo de Cristo.
Neste capítulo, o apóstolo Paulo, à medida que fala sobre as funções do Espírito Santo, também enfatiza dois princípios que aparentemente são opostos entre si: a diversidade e a unidade. Ele enfatiza o princípio da diversidade. Procure observar quantas vezes ele usa a palavra diversidade, diversidade e diversidade. Isso quer dizer que a igreja cheia do Espírito Santo, onde as pessoas são controladas pelo Espírito Santo, cheias do Espírito Santo e capacitadas pelo Espírito Santo, são também diferentes. Infelizmente, encontramos o oposto. Algumas igrejas quase impõem àquelas pessoas que chegam que sejam iguais a todos os outros membros, esperando que elas tenham as mesmas manifestações de dons espirituais e os mesmos ministérios. Como se todos provassem que realmente são espirituais, tendo o mesmo dom. Como numa fábrica de salsichas, todas são iguais, da mesma cor, do mesmo tamanho. Paulo diz que não é nada disso. Por favor, preste atenção. Isso é muito importante. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. Quando o Espírito Santo derrama dons espirituais sobre o seu povo, ele dá diversidade de dons. Isso quer dizer que haverá diversidade de ministérios. O Espírito Santo também diverge da maneira como unge e capacita estes ministérios. Por isso, a diversidade e não a uniformidade caracterizará uma igreja cheia do Espírito. Ao mesmo tempo, entretanto, Paulo também enfatiza o princípio da unidade. Ele ensina que a unidade funciona como todos tivessem uma só mente. Como é possível que os princípios da diversidade e da unidade coexistam? Paulo usa uma ilustração para mostrar como os dois funcionam. Ele diz que a igreja é como um corpo humano, caracterizado pela diversidade. Existe diversidade entre a mão, pé, tronco, nariz, ouvidos. Todos são partes de um mesmo corpo. Mas todas essas partes diferentes estão sob controle da cabeça. Todos os membros trabalham em unidade, de maneira coordenada e sincronizada. Paulo explica que é assim que o Espírito Santo e a igreja funcionam. O versículo 42 de Atos 2 afirma que aqueles que se converteram no dia de Pentecostes dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Você está lembrado que comentamos isso quando fizemos o estudo das marcas visíveis da igreja invisível? Vamos parar um pouquinho para relembrar quais são as marcas. Ilustramos as marcas da igreja invisível como se fossem impressões digitais de uma mão. As impressões do polegar são o evangelismo, já que 3.000 se converteram no dia de Pentecostes, quando a igreja nasceu. E as impressões do indicador, o ensino, do dedo médio a comunhão, ou a koinonia. Lembram da koinonia, comunhão? As impressões do dedo anular, a adoração, ou amor pelo Senhor. E a do dedo mindinho, a oração. É mesmo, a oração. Essas são as marcas invisíveis da mão esquerda da igreja no livro de Atos. Já na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, à medida que você compreende a essência, a natureza, a função e o propósito da igreja, percebe que Paulo mostrou as marcas da mão direita da igreja. O que ele ensinou é que quando temos uma igreja verdadeira sob a atuação do Espírito Santo, a marca que primeiro aparece é a da unidade, a marca do polegar. Esta unidade é sobrenatural e maravilhosa e conquistada quando todos os membros da igreja ficam sob controle da cabeça ou do cabeça. E o cabeça deste corpo que controla a igreja é Jesus Cristo. Por isso, a unidade é a primeira marca, a marca do polegar, da igreja guiada pelo Espírito Santo. A próxima marca, a marca do dedo indicador, é a diversidade. A unidade existe sem sacrificar a diversidade. Muitas empresas dizem que você pode fazer parte da equipe, mas para isso tem que ser igual a todos os outros membros. Para fazer parte da unidade da empresa, você tem de sacrificar e desistir daquilo que o torna único e diferente de todos. De acordo com as Escrituras, isso não é unidade, é uniformidade.
Mas a particularidade do corpo de Cristo e a maneira bonita como esse corpo funciona é conseguida através da conjugação da unidade, o polegar com a diversidade, o indicador. Sabe, o dedo médio da mão direita é pluralidade. A Igreja de Cristo tem pluralidade e quando o Espírito Santo atua entre os membros, ele não usa apenas o pastor ou uma das pessoas com dom, uma ou duas pessoas com dons. Não é assim que o Espírito Santo quer trabalhar. Observe que quando o Espírito Santo está atuando na igreja local, ele dá dons para todos os membros. Não existe crente sem dom. Não existe membro do corpo de Cristo que não tenha recebido dom espiritual quando eles foram distribuídos na igreja. Portanto, a pluralidade é uma das marcas da igreja. Todos os membros do corpo exercem sua função de acordo com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é a fonte da unção de cada um na igreja. A marca do dedo indicador da mão direita é o que chamamos de empatia. Na mão esquerda é amor pelo Senhor. Na direita, amor uns pelos outros, uma das marcas da igreja primitiva. Para explicar esta característica, Paulo diz que quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Anos atrás eu quebrei o dedão do pé jogando futebol. A pancada do dedão foi tão forte que quebrou a junta do dedo. Aquela foi a pior dor que eu já senti. Enquanto as pessoas me tiravam do campo e me levavam para o hospital, eu tive cólicas intestinais muito fortes. Parecia que as cólicas eram piores do que a dor do dedão. Eu tentava controlar a cólica e disciplinar meus intestinos. Olha, não foram vocês que levaram a pancada, foi o meu dedão. Não me causem maiores problemas agora. Os médicos me explicaram que o sistema nervoso possui uma corrente de empatia que faz com que outras partes do corpo sofram quando uma parte é ferida. Paulo fez uma bonita ilustração para explicar como uma igreja cheia do Espírito Santo funciona. Existe essa empatia entre os membros do corpo de forma que quando um membro sofre, todo o corpo também sofre. Finalizando, a marca do dedo mindinho da mão direita é a igualdade. Todos os membros desse corpo têm o mesmo valor. Até o próximo programa.